Olá a todos. Que Jesus, nosso mestre, modelo e guia, possa nos iluminar nesse estudo, para que nós possamos refletir sobre os seus ensinamentos da melhor forma possível. Nós escolhemos nesse mês de dezembro, nessa data tão especial que comemoramos o seu nascimento, nós escolhemos o capítulo 30, chama Natal no Amor, do livro Desperte e Seja Feliz, pelo espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. E vocês vão me permitir ler um pouco do contexto histórico em que eles viviam naquele momento em que Jesus chega à Terra. Ela diz o seguinte: as incertezas pairavam nos corações e nas mentes ensombradas pelas amarguras. A dominação arbitrária de Roma esmagava a alma sobranceira de Israel. Noutras vezes, as algemas da escravidão haviam reduzido seu povo a ilota, na Babilônia, no Egito. Nessa oportunidade, porém, à semelhança de outras nações que faziam inermes sob o jugo das legiões ferozes, as esperanças de libertação eram remotas. A boca profética estava silenciosa nos penetrais do infinito, enquanto as tubas guerreiras erguiam a figura de César às culminâncias divinas. A espionagem tornara-se insuportável e a tradição cobria-lhe as pegadas ignóbeis. A dor distendia suas redes e reunia as vítimas que se estorcegavam no desespero. Ao mesmo tempo, lutavam entre si sacerdotes e levitas, fariseus, saduceus e publicanos, todos disputando prerrogativas que não mereciam. As intrigas se movimentavam nas altas cortes do Sinédrio, envolvendo Caifás, Anás, Pilatos, que se engalfinhavam pela governança infeliz a soldo de interesses subalternos. A Judéia era todo um deserto de sentimentos onde a vaidade, a prepotência, a usurpação e o desmando instalaram suas tendas. Foi neste lugar, neste contexto, em que ela fala que o povo assinalado pelo sofrimento nasceu Jesus. Se nós observarmos nesse primeiro trecho do texto que ela fala, é muito incomum com o que a gente tem hoje, né? As traições, os ódios, a falta de perdão, as armadilhas que as pessoas fazem umas pelas outras. Mas ela traz também um contexto muito bonito que dá uma certa humanização para Jesus, porque ela diz que ele nasceu numa noite luminosa em que as estrelas estavam brilhantes e era visitado por brandos ventos frios, e que ele chega num campo de batalha para assinalar a nova era e dividir os fatos da história. E, de fato, Jesus divide o antes e o depois da vinda dele à Terra, né? E aí ela fala que mais humaniza ainda Jesus, que o choro dele no momento do nascimento, que o ar entrando em seus pulmões, é para nós uma música que transformaria as nossas almas numa incomparável sinfonia. E aí eu fiquei pensando, né, como que é muito importante esse trecho que ela traz para nós, porque Jesus, ele é o Filho de Deus bem amado que vem cumprir as profecias antigas. Ele passa por toda uma trajetória onde ele cumpre tudo que estava no Velho Testamento, tudo que tinha ali para que deixasse no seu ministério um traço de que ele era realmente o filho escolhido que viria nos ensinar algo que seria para ser lembrado para a eternidade. E aí, todas essas profecias, como eu disse, se cumpriram.
E a Joana de Anjos vai dizer para a gente pensar nele, inspirando no labor revolucionário que ele traz de dentro para fora. Então, desta forma, nunca se esqueça, seja qual for a situação em que te encontres, deste labor que Jesus trouxe. E quando ela traz esse de dentro para fora, é porque ela começa a dizer para nós que a reforma que a gente espera no mundo, ela está primeiro dentro de nós. A reforma que nós olhamos, que nós pensamos, que nós analisamos que está aí fora, tem que começar dentro de cada um de nós. A paz que a gente espera no mundo tem que começar através das nossas próprias atitudes. E aí, neste contexto de Natal que a gente está trazendo para a reflexão de hoje, eu fui ver no livro Jesus e Atualidade, o capítulo 14, Posses, né? Jesus e Posses, que Joana de Ângeles vai dar o nome. Ela vai falar do apego aos bens materiais que nos aprisionam, que nos deixam arraigados na materialidade, que nos deixam agarrados à materialidade, causando aí em nós uma aflição, um medo de perder, um desespero, uma ânsia de aumentar os nossos recursos materiais, né, monetários, e que isso traz para nós um desvario, traz para nós uma descompensação psíquica, né? E outra coisa que é muito importante que ela nos diz, que isso também nos torna orgulhosos e prepotentes. E a gente tem visto que isso tem, né, desde ali, quando ela começa o contexto da história que Jesus aparece na Terra, a gente olha e percebe que isso também acontece agora. Quantos de nós nos acham merecedores de credenciais diferenciadas perante o Cristo, perante a casa que a gente trabalha, perante o nosso trabalho que traz o valor monetário, perante a nossa família? Quantos de nós queremos ser os privilegiados, os merecedores de coisas excepcionais? Porque a gente sempre acha que tem que acontecer com os outros e não com a gente. E a gente acha, né, que a gente não pode enfermar, que a gente não pode ficar solitário, que a gente não pode morrer como todas as outras pessoas morrem. E aí, eu acho que isso é um contexto bem atual a gente pensar que todos esses sofrimentos, todos esses sentimentos, todos esses aprendizados são trazidos pela doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, que nós vamos falar um pouco mais para frente, em que nós vamos perceber que nós não podemos pensar mais no século XXI como sendo privilegiados. É muito mais do que isso. Nós temos que pensar muito mais profundamente sobre quem nós somos verdadeiramente, não o que temos verdadeiramente. E aí ela fala que também isso enrijece os nossos sentimentos, enrijece a nossa compaixão e solidariedade para com o próximo, pensando somente em nós mesmos. Nós temos visto muito isso por aí. Como as pessoas têm pensado só em si, que se dane o outro, eu não estou nem aí se eu estou prejudicando a pessoa, se eu estou avançando o sinal, se eu estou desrespeitando a lei, se eu estou usurpando dinheiro público, se eu estou usando a meu bel prazer. Simplesmente as pessoas se acham merecedoras de credenciais diferentes no estágio evolutivo que nós estamos na Terra. E aí ela fala que nós achamos que nós nascemos para ser servido e não para servir conforme foi o que o Cristo mostrou para o progresso da humanidade. Dessa forma, a gente vai lembrar o que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo e também no Livro dos Espíritos, que o egoísmo e o orgulho são as chagas da humanidade, são as verdadeiras causas e efeitos de tudo que nos destrói, porque a gente tem as misérias da vida justamente porque a gente ainda não conseguiu equilibrar o nosso ego, o nosso egoísmo
com também o dividir com o outro, com também perceber a necessidade do outro. E não é só divisão material, não. É divisão também de pensamentos, de sentimentos, de percebermos que cada um de nós somos diferentes. Eu vejo pessoas, né, que pensam em si antes de pensar nos outros e pensa que os seus desejos precisam ser executados e que o dos outros, né, pode ser sacrificado sem escrúpulo algum, não se importam. Então, os interesses alheios não fazem diferença para essa pessoa, quando, na realidade, nós temos que pensar que todos nós estamos na luta e no conflito existencial. Todos nós fazemos parte desse aprendizado que Jesus trouxe através dos séculos que nós já vivenciamos, nos despojando assim gradativamente do orgulho, do egoísmo que nós temos. E aí a gente traz uma questão, né, que ela fala da enfermidade, que a gente acha que a gente não pode enfermar, que a gente acha que a gente não pode morrer, que o nosso parente não pode morrer, desencarnar para nós espíritas. E ela traz esse contexto, e a gente traz num contexto também que é muito grande no que está acontecendo agora. A gente nunca parou para pensar, ou talvez até alguns já pararam para pensar, que as pandemias elas sempre existiram no mundo. Né? Em 541, teve a peste bubônica. Logo depois, né, no século XIV, teve a peste negra, teve também a varíola, teve a cólera, e muitas delas, às vezes, demoraram séculos para que se conhecessem alguma vacina, alguma coisa que pudesse trazer ali cura. A gripe espanhola, a gripe suína, que também matou milhares de pessoas, milhões de pessoas. E aí a gente para pensar, será que isso não é para nos alertar de alguma coisa? Será que não é para a gente perceber que é o momento de parar de pensar nos bens materiais e, de repente, vivenciar realmente aquilo que Cristo trouxe de ensinamento para nós? Porque seria muito importante que a gente parasse para pensar, nesse momento do Natal, o que realmente significa o Natal para nós. O que realmente significa para mim o Natal? Será que é troca de presentes, que às vezes a gente nem se satisfaz com aquilo? Será que é realmente comprar o melhor computador, o melhor telefone, as melhores coisas do mercado, o carro 0 quilômetros que a gente o tempo inteiro está batalhando para ter, mas está esquecendo da qualidade de vida? Nós estamos adoecendo, nós estamos na era do antidepressivo, nós estamos na era e aí eu não estou querendo dizer que não existam pessoas que não precisam, às vezes, fazer o uso medicamentoso, mas muitos de nós não estão suportando sofrer. E o sofrimento, Jesus vai nos ensinar que é o que nos faz alavancar no progresso, que é o que nos faz buscar esse aprendizado que ele trouxe para que a gente pudesse elevar na esfera espiritual. Olha o que ele traz de ensinamento para nós. Quando a gente comunga mentalmente com Jesus, dissipa todas as nossas dúvidas, como diz Joana de Ângeles, e amainam todas as nossas inquietações. Por quê? Ele vem falar do Evangelho. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, ele vai falar da vida futura. O meu reino não é deste mundo. Ora, se o meu reino não é deste mundo, é de que mundo, então? Aonde que nós estamos? É pensar com racionalidade, gente. Nada vem por acaso, tudo é um aprendizado e a gente esquece disso. Por que conosco? Por que comigo? Por que agora? Outras eras também passaram por situações que nós passamos. Então, eu acho que este Natal que nós estamos vivenciando, de uma certa forma, nessa encarnação, ela é única. Eu conheci uma pessoa que ela esteve na gripe espanhola
em que ela perdeu toda a família, ela com 8 anos, 12 anos, por aí, ela ficou sozinha no mundo. E ela virou professora e foi ensinar e foi trabalhar. Então, a gente precisa perceber que a nossa história a gente constrói, a nossa história a gente pode basear nos ensinamentos de Jesus, confiar e ir atrás. A gente não pode ter aquela fé sem obras. E, às vezes, ter a fé é aprofundar nos ensinamentos e nos exemplos que Jesus deixou de transformação. No capítulo 2, no capítulo 3, ele vai dizer que há muitas moradas na casa do meu pai. Ora, se há muita morada na casa do meu pai, aonde que são essas moradas, então? E aí ele vai dizer da erraticidade, né? Quando a gente está fora do corpo físico, aonde nós ficamos, onde ele vai dizer que existem mundos habitados, só que no Evangelho é mais claro, porque a época de Jesus, as pessoas não estavam, nós não estávamos amadurecidos espiritualmente para entendermos, e muitos de nós até hoje ainda não se encontram amadurecidos para este aprendizado. Então, ele diz que existem mundos regeneradores, a progressão dos mundos habitados. Então, nós não podemos pensar que somos únicos ou estamos em regime de exceção, que o planeta Terra, tão pequenininho, nessa imensidão que nós conhecemos, e nem sequer imaginamos a imensidão das galáxias e galáxias, a gente pensar que a gente está em regime de exceção. Então, vamos aceitar, vamos acolher, todas as nossas dúvidas se dissiparão quando a gente tiver fé de que as palavras de Jesus realmente são verdadeiras, e principalmente quando a gente deixar que elas entrem dentro de nós e que elas comecem a transbordar de nós para fora. Também, no capítulo 4, ele vai dizer que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha ele apresentando para nós aí o renascimento. Cada um de nós virá quantas vezes forem necessárias para nós aprendermos a vivenciar o verdadeiro Natal de Jesus, a vivenciar as atitudes de Jesus em cada um de nós. E aí a Joana de Ângeles vai dizer: e te transformarás, tornando-te um polo de ação dignificadora, que atrairá as pessoas inquietas e aflitas, que passarão a conhecê-lo também. Ou seja, quando eu me transformo, quando eu passo a ser um polo dignificador de Jesus, quando eu passo a mostrar nas esferas da Terra que eu sou uma pessoa pacífica, que eu faço bem para o outro, que eu estou disponível para aceitar o que vier no meu aprendizado espiritual, a gente começa a mudar, a gente começa a perceber que existem coisas diferenciadas, que existem situações em que eu posso abrir mão. Existem coisas que a gente faz um campo de batalha, que a gente simplesmente parece que o mundo acabou, quando, na realidade, é simplesmente a gente perceber que aquele aprendizado, que aquele acontecimento tem um aprendizado especial para mim, que eu preciso acertar alguma coisa do passado. E aí, assim, a gente consegue sair daquele marasmo, daquela depressão, daquela ansiedade do futuro, o que virá, o que não virá. Deus, né, Jesus falou: faça da tua parte e o céu te ajudará. Ou seja, os mentores espirituais estão aí o tempo inteiro nos auxiliando, nos amparando. Quando nós vimos as questões das ondas gigantes, no livro Transição Planetária, está lá o prefácio mostrando o trabalho de vários religiosos atendendo as pessoas necessitadas, de pessoas que foram desencarnadas naquele acontecimento, mas que estavam sendo acolhidas. E aí ela vai falar que quando a gente se transforma, quando a gente para de se inquietar
de se afligir com os acontecimentos, a gente mostra para os outros, a gente apresenta para os outros Jesus. E aí, neste momento, para o outro, passa a ser Natal também. Porque, através de Jesus, através dos aprendizados, dos exemplos que a gente deixa, a pessoa vai começar a procurar cadê Jesus? E aí ela vai dizer que ele vai nascer e renascer nas paisagens íntimas de cada um de nós. Quantas vezes a gente quase perde a fé, a gente quase pensa assim, não está dando mais, não acredito, mas aí a gente faz uma prece, a gente pede a Deus, a gente pede socorro, pede ajuda e a espiritualidade vem e nos auxilia. Às vezes através de um amigo do trabalho, às vezes através de um parente, através de uma pessoa na rua que nos dá uma palavra de consolo e de carinho. Então, fazendo a nossa parte, fazendo a parte que nos cabe, nós vamos parar de nos comprometermos como a gente se compromete desde sempre para novas reencarnações em mundos que ainda são sofredores. E nós passaremos a merecer mundos regeneradores. Então, que a gente faça desse Natal um aprendizado muito grande. Dali também ele fala, no capítulo 15, que fora da caridade não há salvação. Quando a pessoa é caridosa, ela é caridosa naturalmente. Ela tem que estar destituída do orgulho e do egoísmo, porque aí eu abro mão para o outro, eu percebo a necessidade do outro e eu faço aquilo que me é possível naquele momento, porque nem sempre é possível tudo isso. E aí, diante, né, de todo esse aprendizado do Evangelho segundo o Espiritismo, ele também vem dizer das bem-aventuranças nos capítulos seguintes ao 4, em que vai trazer bem-aventurados os aflitos, né? Depois vem pede e obtereis. Quando a gente pede com fé, quando é do nosso merecimento espiritual, o Espiritismo nos esclarece isso, há a concessão em nosso favor, há o nosso auxílio, há ajuda. E Jesus deu exemplos claros. No livro Jesus no Lar, eu sempre comento isso, porque eu gosto muito dessa passagem, porque humaniza as pessoas que vivenciavam as experiências com Jesus e como Jesus agia. Jesus não reprimia, ele só alertava, né? Pedro chega bravo em casa, falando que brigou com o primo e com o tio, e aí Jesus fala para ele: e aí, o que fizeste, Pedro? Ah, retalhei também, briguei também, mostrei, né, a minha ira, a minha raiva. E aí vem Joana de Ângeles falando para nós que nós temos que acolher a nossa sombra, perceber e trabalhar a raiva, o ódio, a mágoa, o perdão, todas as nossas mazelas humanas a nosso favor. Ou seja, um aprendizado que traz um equilíbrio, mas um equilíbrio de balança, não é um equilíbrio que fica tudo igual, não, porque nós temos as polaridades, todos nós temos as polaridades, e nessas polaridades nós temos que aprender a agirmos como pessoas que agiriam conforme Cristo agiu, mas isso tem que brotar de dentro, como ela disse. Não adianta eu usar a máscara de que sou boa, de que sou maravilhosa, se lá fora, ou se na minha família, eu sou um verdadeiro carrasco. Nós precisamos analisar, opa, pera lá, nisso eu ainda tenho dificuldade, mas eu vou batalhar, eu vou olhar, eu vou ver o que eu consigo fazer de diferente. Dessa forma, ela vai dizer que, então, desde ali, todo ano, aqueles que o amam dão-se as mãos e unem os corações para celebrarem o seu Natal, ou seja, o Natal de Jesus, derramando bênçãos em favor dos que sofrem, buscando mudar-lhes as paisagens de aflição, brindando esperança, socorro e paz. Ou seja, eu levo para o outro esperança, socorro e paz, que era o que Jesus trazia.
Quando Jesus termina o diálogo com Pedro, ele vai dizer, mas Pedro, então não seria a hora de você mostrar a outra face, de você mostrar o seu lado, em que você deixa as questões corriqueiras do mundo, né? E vem viver os da espiritualidade, e vem olhar que a necessidade do outro é grande, e aí, né, provavelmente Jesus deve ter pensado, analisado com Pedro, sobre a necessidade da gente perceber que o outro também está em dificuldade como nós, que o outro também está em aprendizado como nós. Quantas vezes a gente quer ser único? Quantas vezes a gente acha que só vale a nossa opinião, só eu é que sou dono da verdade? Quando, na realidade, a gente tem que pensar em conjunto, a gente tem que pensar na coletividade, porque o mundo só vai progredir quando eu progredir, quando você progredir, quando nós progredirmos. Então, seria a coletividade, a gente elevaria a Terra para outros patamares. E o homem de bem, o homem verdadeiramente de bem, ele nada possui, nem esse corpo físico nos pertence, ele está emprestado por Deus. Nós devemos perceber que quando a gente consegue entender essas realidades espirituais, a gente se harmoniza interiormente. E aí tudo em nós vai exalar paz e serenidade, porque a gente vai acolher, vai receber o problema que chegou e vai deixar ele passar, porque tudo passa, não é o que a gente sempre ouve falar? Então, rico é todo aquele que doa de si, mas doa de si com verdadeiro coração, com verdadeiro amor, com as mãos geradas para o benefício geral e não para benefício próprio, não é? E aí ela vai dizer que nós somos mordomos transitórios e não donos permanentes. Olha que interessante, no Jesus e atualidade ainda, devendo prestar contas oportunamente dos valores que nos foram confiados. Ela está dizendo de posses aqui, lembra? Então, todas as posses que nós juntamos, nós não vamos levar, mas nós vamos prestar contas do uso que a gente fez dela. Se nós formos avarentos, se nós formos orgulhosos, se a gente não abrir mão de nada, se a gente não auxiliar o próximo, a gente vai ter a oportunidade de ter perdido o verdadeiro Natal de Jesus. E aí, ainda dentro desse contexto, vamos lembrar, né, que Allan Kardec comenta, não podem os homens serem felizes se não viverem em paz. Isto é, se não os animar um sentimento de benevolência, de indulgência, de condescendência recíproca. Olha bem, então eu olho para o outro como um viajor como eu, como uma pessoa que nasceu um dia e que está rumo à imortalidade, que está rumo a esse aprendizado que não vai parar nunca, porque nós nunca vamos nos igualar a Deus, mas nós somos deuses, porque nós somos parte, né, que faz de nós com que sejamos deuses. Então, nós podemos, sim, pensar na caridade, na fraternidade, na abnegação, liberando aí o orgulho, trazendo essa fraternidade, não só fraternidade, mas igualdade, pensamentos que nos levem a agir como se o outro tivesse o mesmo direito que nós. Então, o outro tem direito a errar, o outro tem direito a tentar acertar, o outro tem direito a trabalhar. Cada um de nós tem os seus direitos e temos também os nossos deveres. E eu quero terminar dizendo, né, com a fala de Joana ainda, dentro do livro Desperte e Seja Feliz, em que ela vai terminar, nesse capítulo Natal do Amor, de amor, neste Natal, permite que o amor de Jesus te irrigue o coração e verta em direção daqueles para os quais ele veio, os nossos irmãos sofredores da terra.
E aí, faze mais, deixa-o renascer na tua alma e agasalha-o, para que ele siga em ti e contigo por todos os dias de tua vida. Vamos analisar um pouco o que ela quer nos dizer aqui? Permite que o amor de Jesus irrigue o nosso coração, ou seja, encha o nosso coração na direção, né, daqueles que vieram para serem ajudados, daqueles que estão em sofrimento maior do que o nosso. Dessa forma, nós podemos ajudar as pessoas. E aí vocês vão perguntar, mas de que forma? Porque às vezes está muito difícil nos momentos que estamos vivenciando. Gente, a oração, a prece é o maior lenitivo para todas as dores e aflições. Jesus mostrava para nós o tempo inteiro, ele subia ao monte e orava, ele ficava sós consigo mesmo e se colocava em oração, ele se colocava em conexão direta com o Pai, porque nós sabemos que a gente pede intercessões pelos nossos amigos espirituais, a Casa Espírita aí, João de Freitas, Almada Horta e tantos outros que nos auxiliam em Juiz de Fora, né, e região, Venâncio Café, tantos outros que estão aí nos ajudando, nos amparando, nos auxiliando, e a gente trabalhando com esses espíritos, nos dando aval ali, soprando para nós aquilo que nós devemos fazer, aquilo que nós devemos ajudar o próximo. Se nós deixarmos o nosso coração agasalhado, renascido em Jesus, nós vamos saber quando e onde segui-lo, que será todos os dias da nossa vida, como ela disse, e que seja assim para nós o nosso Natal, o verdadeiro Natal de Jesus, não só troca de presentes, porque às vezes até faz parte do nosso costume, da nossa tradição, mas do verdadeiro sentido de Jesus, que é deixar ele renascer na nossa alma, se ela estiver seca, dele renascer na nossa alma e a gente agasalhá-lo no nosso coração e aí a gente transmiti-lo através das nossas atitudes. Que seja de bênçãos e de paz também um ano que vai se iniciar daqui a poucos dias, que a gente possa pensar com otimismo, que a gente possa pensar que tudo que nos vem, vem para o nosso melhor, e que Jesus está agasalhado dentro de nós, dentro de cada um de nós, e que nós podemos e somos instrumentos de Jesus na Terra. Que assim seja. Muito obrigada a todos e que todos tenham um ano de muita paz, de muita saúde, muita luz, abençoando todas as nossas famílias.